Pessoal, uma boa noite então. Sejam todos muito bem-vindos à abertura da nossa maratona de inverno. Esse momento aí especial que foi desenvolvido de acordo com as principais temáticas ligadas ao cenário educacional em que estamos vivendo, certo? Então, nós teremos aí vários assuntos ao longo de uma semana. A gente espera que vocês curtam e aproveitem muito esse evento que a gente preparou com todo carinho. E é isso aí. E para abrir hoje a nossa maratona com vocês, a gente vai contar com uma roda de conversa imperdível. E agora a gente está com a Silvia também aqui, ó, no vídeo com a gente. Que bom! Oi, Silvia! Oi! Isso aí, gente. Todo mundo aqui dando para ver todos vocês. E como eu havia comentado, então, para nossa roda de conversa de abertura hoje da maratona, a gente vai falar sobre ensino híbrido, com 3 convidados aqui super especiais. Mas antes de apresentá-los, deixe-me me apresentar também, né? O meu nome é Willy, eu faço parte da equipe de sucesso do cliente do Educacional, a equipe que organizou esse evento para todas as escolas parceiras. E aqui junto comigo hoje para tocar essa conversa de fato sobre ensino híbrido, eu tenho essa participação desses 3 ícones aqui junto comigo, pessoas incríveis da área de educação. Começando aqui apresentando a Silvia, né? A Silvia da Rede Verzeri do Rio Grande do Sul, com uma experiência aí vasta em gestão pedagógica, mestre profissional em gestão da educação, especialista em várias áreas também e trabalha atualmente como assessora pedagógica de 4 colégios da Rede Verzeri. Seja muito bem-vinda aqui com a gente, Silvia, é um prazer ter você com a gente hoje. Eu já passo a palavra para você também, mas eu vou apresentar os outros dois também, tá? O teu áudio tá oscilando, eu acho. Algum saiu, talvez, se vocês conseguirem deixar o microfone desligado. Daí, quando for o momento, vocês conectam. Isso aí. E também temos aqui a participação do professor Jonas, da Ação Solidária Adventista, graduado em Administração de Empresa e Pedagogia. Ele também é mestre e, no momento, doutorando em Educação em Novas Tecnologias. É um prazer ter você aqui, professor Jonas. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E também temos a Nádia do Colégio Scalabriniano Nossa Senhora Medianeira, coordenadora de tecnologia e experiência aí de praticamente 15 anos, né, Nádia, na área de projetos educacionais e tecnologia. Então, gente, já deu para ver, só pelo currículo desse pessoal aqui, que vai ser uma conversa recheadíssima de coisas aí incríveis para vocês, com vários insights, ideias. E eu começo hoje, como que vai ser a nossa dinâmica, né? Falando como que vai ser a nossa, a nossa dinâmica. Cada um aqui, cada um dos nossos convidados preparou uma fala para trazer algumas ideias, insights, até considerando as experiências em que cada uma de suas instituições vivenciaram nesse momento. Eles vão compartilhar um pouquinho com vocês. Eu começo pela Silvia, aí a gente abre um pouquinho para uma roda de conversa. Depois vamos para o professor Jonas, novamente mais uma roda de conversa. Vamos para a Nádia e finalizamos com uma última roda de conversa, ok? Então, perguntas, comentários que vocês queiram fazer ao longo desse momento, fiquem à vontade. Falo isso tanto para os convidados aqui, vocês podem interagir em todas as rodas, e também para quem está acompanhando a gente pelo chat, mandem aqui, por favor, perguntas, comentários, que quando for o momento eu vou estar trazendo aqui para os nossos convidados. Então eu abro agora para a Silvia. Silvia, vou compartilhar aqui já a tua apresentação e a fala está contigo, tá bom? Sim. Perfeito. Então tá contigo, Silvia. Então, quero agradecer esse privilégio, esse momento de reflexão, né? E já iniciando, para nós conversarmos um pouquinho sobre o ensino híbrido, né? Trago também como apoio alguns autores, né? Eu acho que a gente sempre tem que ler muito e estar muito atualizado, e eu acho que eles embasam a nossa prática, né? E também pedindo licença um pouquinho para ler na íntegra, pode passar a primeira lâmina. Então, para ler na íntegra essa citação de José Moran e Lilian Bassic, que afirma que a educação sempre foi híbrida, misturada, mesclada. Sempre combinou vários espaços, tempos, atividades, metodologias públicos. Agora, esse processo com a mobilidade e a conectividade
é muito mais perceptível. Eu faço uma questão, eu acho que é ressignificar, não perceber, tá? Mas trata-se de um ecossistema mais aberto e criativo. E aí eu faço algumas perguntas, assim, faço alguns questionamentos. Será que a nossa intencionalidade pedagógica era a mesma antes da pandemia? Será que nós tínhamos os mesmos papéis, o professor, o aluno? Como é que eram nossas práticas, né? Então, são vários questionamentos assim que a gente escuta também. Ah, isso eu já fazia, mas será que isso é mesmo? Será que isso se baseia só na percepção ou precisamos sim ressignificar a nossa prática? O que esse cenário impactou na nossa vida diária em relação às nossas práticas pedagógicas, né? O que mudou, temos algumas certezas, né? O que mudou foi o ecossistema, o contexto social no qual a escola está inserida. Pode passar. Pode passar, isso. Aí trago também, assim, quando surgiu o tema de educação híbrida e a transformação e essa ressignificação em nossas práticas, me amparei um pouquinho no livro do Rubem Alves, O Amor que Acende a Lua, né? Ele tem um capítulo bem específico que tem o nome de pipoca, porque ele traz essa metáfora, né, entre o milho e o ser humano, né? Nele o fogo é o que transforma, né, o milho em pipoca, né? Mas essa transformação só ocorre com a presença do fogo. E fazendo uma analogia, eu falo que esse fogo foi esse cenário 2020, né? E quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos, a pipoca não imaginava o que era capaz. Nós também. Como é que nós fazíamos, né? Como é que foi essa transformação, né? A partir de 2020, partimos para atividades remotas, né? Online, e fomos para home, os alunos em casa, os pais participando do processo de ensino-aprendizagem, e nossas emoções, como é que estava? Nossa, medo do desconhecido, nós estávamos em isolamento, cansaço, mudança, muito se falou em reinvenção, né? Vínculos, como preservar, outro questionamento, como é que vamos preservar os vínculos socioafetivos à distância, né? E a nossa tecnologia, nós usávamos tecnologia, mas como agora, a partir de 2020, a tecnologia se tornou um instrumento para essa prática, né? Não mais usada como recurso, e sim, em 2020, era a nossa prática, precisávamos ancorar, né, a nossa prática na tecnologia, né? E se falar em avaliação, eu penso assim que foi um dos instrumentos mais desafiadores, assim, em termos de conceito, de modelo mental, do que nós vínhamos pensando e fazendo com a avaliação, né? E as nossas práticas também, tínhamos certeza que estávamos ensinando, mas os alunos estavam aprendendo a que momento, a que valor a avaliação precisava ser reformulada também. A nossa metodologia era assertiva, estávamos no caminho certo. Bem, foi um ano de desafiador, um ano de transformação. Eu acredito, pode passar mais um pouquinho. Eu acredito o termo ideal seria ressignificação de práticas, né? Criar sentidos e significados. Eu vejo assim, ele trazendo um pouquinho o Rubem Alves, ele fala assim que agora somos pipoca. Não, tem algumas pessoas que ainda pensam que são milho, né? E até piruás, assim, né? Fazendo uma analogia do texto do Rubem Alves. Mas o que nós precisamos, além da transformação, é a ressignificação dessas práticas. Então, acredito que o ensino híbrido veio nos fortalecer, nos dar algumas certezas. Temos ainda muito caminho para fazer, mas já pensamos no primeiro ponto mais forte da educação, do ensino híbrido, é a personalização do ensino, né? E falando um pouquinho de sala de aula invertida, preciso também citar Bergman. O que o Bergman? Ele foi o iniciador, né, do conceito de sala de aula invertida. O que ele faz? Ele inverte a pirâmide de taxonomia do Bloom,
que ela faz? O modelo ele inverte para diamante. O que ele faz? Esse nível de hierarquização dos conceitos, dos objetivos educacionais são outros, assim como também o papel do professor, né? O papel do professor só ressignifica, o professor passa a ser um mediador. Então, nós temos um momento de sala de aula e um momento em casa, né? Mas e aí? O professor? Aqui eu trago o exemplo do Aprimora, é uma multiplataforma que a gente utiliza. Então, o que o professor tem que fazer? Quais são esses objetivos que foram invertidos de acordo com a proposta, né? Eles precisam ser, o aluno precisa ali compreender, ele precisa relembrar esse conceito, né? Para que ele, em sala de aula, quando ele volta em sala de aula, ele vai, além de ressignificar o seu papel, né? O aluno ali, ele é um ativo, porque ele trabalha, ele vai analisar, ele vai sintetizar, ele vai criar a partir desse conteúdo que foi dado em casa, né? Através da plataforma. Por exemplo, tem alguns professores que utilizam o Aprimora, multiplataforma, para iniciar esse processo. Então, a plataforma, através das avaliações, ou então das tarefas, quando chega em sala de aula, eles vão explorar, o professor vai poder discutir, levantar, fazer projetos, enfim. Aí a aprendizagem se torna muito mais ativa, e o aluno também, né? E também trazendo um pouquinho da desnaturalização, a Lilian Bassic falava também um pouquinho que desse impacto, dessa rotina. Como é que a gente fazia? Nós tínhamos alguns processos rotineiros, né, que precisam ser desnaturalizados. E a avaliação diagnóstica é um instrumento que ele precisa ser revisto enquanto aos resultados, ele tem que servir de mote para a tomada de decisão do professor, para a personalização desse ensino. Então, essa avaliação diagnóstica, que nas nossas escolas é também feita através da multiplataforma Aprimora, o professor pode agendar tarefas, ele pode, através dos relatórios, mensurar e pode rever e servir esses resultados como uma tomada de decisão, né? Para a continuação dessa aprendizagem, tanto para o aluno quanto abrir caminhos e iluminar essa caminhada do conteúdo e o que precisa ser explorado, quais são as habilidades que o aluno adquiriu e quais são as habilidades que ele ainda precisa retomar, né? Então, fazendo um apanhado geral, assim, um cenário, acredito sim que estamos caminhando para essa ressignificação, que as nossas práticas ainda precisam ser alinhadas com a certeza que a tecnologia, que o uso dos recursos digitais, cada vez mais vão agregar na prática e no resultado do processo de ensino-aprendizagem, né? Pode passar mais um pouquinho. Então, eu trago aqui 2 vídeos. São dos professores de língua portuguesa e matemática, e aqui eu tenho o professor Ronaldo, depois o professor Darkson nesse vídeo, e o próximo vídeo nós temos a professora Ana Maria e a professora Maria Luísa, né? Então, eu quero que vocês percebam, prestem atenção na fala, no empoderamento, no instrumento usado, o Aprimora usado como um instrumento ativo nessa construção dessa aprendizagem, né? Então, eu vou deixar um pouquinho para passar o vídeo dos professores, depois nós vamos mais um pouquinho com outro vídeo. Sou o professor Ronaldo Prestes Gomes, professor de língua portuguesa, redação e literatura no Colégio Medianeira, Rede Verzeg de Santiago. Trabalho com alunos de 7º e 8º anos. O Aprimora é uma ferramenta que vem auxiliar muito na prática da sala de aula. Eu utilizo ele como complemento das atividades realizadas em sala de aula.
Após trabalhar um conteúdo, exercitar, programa as atividades, leva os alunos até a sala de informática e os alunos realizam as questões ali. Através dessas questões, eu consigo verificar as habilidades que os alunos adquiriram e quais habilidades precisam ser realizadas devido aos relatórios que o Aprimora nos possibilita. Também utilizo o Aprimora para as aulas invertidas. Programo atividades, exercícios com conteúdos que serão trabalhados. Esses alunos realizam essas atividades em casa e na aula eu faço a retomada desses exercícios com esses conteúdos e entro no conteúdo que vai ser abordado. Então, dessa forma, o aluno já tem um conhecimento daqueles conteúdos necessários do que ele precisa saber e qual o caminho que ele deve seguir para ter o conhecimento necessário. Durante a pandemia, nas nossas aulas remotas, eu utilizei o Aprimora em algumas situações. No momento da aula, online, eles realizavam as atividades. E essas atividades também serviam como testes, como atividade diagnóstica para desempenho de alguns conteúdos ou verificar o nível de conhecimento dos alunos. Então, esse aplicativo vem muito auxiliar o professor, principalmente quando os relatórios que ele nos dá, no qual a gente consegue acompanhar o desenvolvimento de cada aluno e verificar qual aluno precisa de uma atenção a mais, de um encaminhamento melhor ou de um trabalho mais específico para que ele tenha o desenvolvimento pleno das habilidades requeridas nas nossas disciplinas. Sou o professor Darkson, da disciplina de Matemática do Colégio Medianeira Rede Verzeg Santiago. Atualmente dou aula para os 7º e 8º anos do Fundamental 2. Utilizo o Aprimora como uma ferramenta digital para o aprendizado dos nossos alunos. Tenho o objetivo de uma aplicação de reformulação dos conceitos matemáticos que muitas vezes vêm dos alunos deixar ficar para trás. Utilizo o Aprimora muitas vezes como provas, testes, aonde eu posso construir os conhecimentos adquiridos desses alunos. Com essa pandemia que estamos vivendo, eu consigo agendar o Aprimora para os meus alunos poderem trabalhar em casa também com as aulas remotas, ao mesmo tempo que os nossos alunos estão na presencialidade também, para não fazer uma diferenciação entre esses alunos. Aluno que está em casa também é aluno da Rede Verzeg, também é aluno do Colégio Medianeira. Então, com isso, pessoal, eu consigo agendar no nosso Aprimora e verificar que tempo meus alunos estão demorando para fazer essas atividades, qual atividade meu aluno teve mais dificuldade, que tipo de exercício meu aluno não conseguiu resolver. Com isso, eu trago de volta para dentro da sala de aula e reconstruo esse conhecimento que ficou faltando para os nossos alunos. O Aprimora é muito motivador, os alunos dentro da disciplina de matemática se motivam, fazem competições, quem é que faz mais pontuação. O Aprimora é um sistema muito bacana, válido para todos os nossos alunos. Sou o professor Ronaldo. Sou a professora Maria Luísa Vargas Contreira, sou professora de português das turmas dos 6º e 9º anos do ensino fundamental do Colégio Medianeira. Ao realizar as atividades no aplicativo Aprimora, o aluno e a aluna testa a aprendizagem adquirida no decorrer das aulas e trimestre, bem como entra em contato com gêneros textuais diversificados, interpretações diferenciadas e ainda análise de questões com múltipla escolha, aperfeiçoando a sua capacidade diagnóstica. Nas turmas dos 6º e 9º anos, o Aprimora é agendado e realizado após término de cada unidade do material da UNOI, como suporte, reforço, revisão e internalização dos conceitos essenciais dos conteúdos. As atividades do Aprimora são agendadas para a realização em sala de aula, Meet, com o professor, ou em turno oposto, para desenvolver habilidades diversas, a autonomia, a capacidade na resolução de problemas e o senso crítico de cada aluno ou aluna no decorrer das aulas. Olá, eu sou a Prof. Ana Maria, trabalho no Colégio Medianeira com a disciplina de Matemática, nas turmas de 5º, 6º e 9º anos. Considerando o cenário em que estamos vivendo, é preciso pensar em novas práticas de ensino para que possamos continuar desenvolvendo nossas atividades
inovando e criando novas possibilidades de ensinar, ajudando nossos alunos a obterem uma aprendizagem significativa. Por isso, o uso da plataforma Aprimora nas minhas aulas é de grande valia, não só para o professor, como também para os nossos alunos, possibilitando continuar o trabalho pedagógico, ajudando e auxiliando eles a obterem bons resultados, mesmo que eles não estejam na escola de forma presencial. Eu utilizo muito a plataforma da Aprimora, principalmente o ícone prova, agendando as atividades para os alunos realizarem durante o período da aula e através do Central Aprimora eu acompanho a realização das atividades avaliativas em tempo real, visualizando o desempenho de cada aluno para poder identificar as suas dúvidas, as lacunas e ajudá-los a saná-las, retomando os conteúdos novamente em aula. E também eu utilizo o ícone tarefa, selecionando o módulo do conteúdo para o aluno realizar em casa essa tarefa, agendando o dia e a hora para que o aluno possa realizar e finalizar a sua tarefa. Isso aí, Silvia, muito legal. Muito bom. Sim, sim. Deixa eu voltar aqui a minha tela principal agora. A apresentação assim ficou perfeita, tá? Eu já digo, pessoal, que a edição ficou com ela também, então assim, não teve nada de envolvimento nosso, porque ficou muito bom, de fato, parabéns. E legal ouvir isso dos professores, né? Quem tá todo dia aí no cotidiano lidando com essa questão com a Aprimora. E para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Daí a gente até já amarra com as experiências do professor Jonas também, que trabalha inclusive com a Aprimora na rede adventista. A gente teve vários conceitos legais trabalhados aí, mas que se amarraram bastante nessa questão da ressignificação, né? De fato, nada surge do nada, né? Sempre você tem alguma coisa e você leva para frente. E do meu ponto de vista, eu queria falar com vocês, ver cada uma das opiniões aqui, né? Porque a ressignificação, ela sempre está presente, só que eu acho que no cenário que a gente está vivendo agora, de fato, ela nunca ficou tão explícita, né, de fato, como hoje, né? Queria trazer um pouquinho disso, se o professor Jonas ou a Nádia querem falar um pouquinho sobre isso, o que eles acham, com a experiência deles, se essa questão do ressignificar, né, na experiência de vocês acham que é algo assim que esteve sempre presente de fato? Como que é isso? Vocês querem falar um pouquinho? Oi, Willy. Posso começar? Pode sim, Nádia. Eu acho que o professor sempre, né, sempre foi uma pessoa que buscou, que sempre procura inovar. Mas com essa pandemia, ele teve que realmente assim se adaptar a novas tecnologias e procurar ressignificar, assim, eu digo de uma forma mais incisiva, né? Então, o Aprimora, também no nosso colégio, a gente utiliza ele há muito tempo, né? E a gente trabalha ele como uma avaliação, e é muito importante, porque a gente tem um relatório muito completo. E o que mostra que ele está bem, nesse ensino híbrido, ele está bem forte, é que o relatório vem individual. E realmente é isso que a gente, né, nesse novo ensino, a gente tem que ter esse relatório, a gente tem esse relatório do aluno, e o resultado vem personalizado, que agrega bem o ensino híbrido de fato de hoje. Claro que o ensino tradicional, que eu digo que a gente, né, procura buscar, não vai estar aliado. Então, a gente tem a aula presencial que reforça, e a gente tem a tecnologia que auxilia o professor nesse momento, que é bem importante, que estamos vivendo. Muito bom. Professor Jonas? Boa noite, pessoal. Boa noite, Silvia. Boa noite, Nádia. Boa noite, Willy. Boa noite, os participantes que estão conosco nessa noite. E, assim, parabéns, porque você, depois de um dia de trabalho, você separou um tempinho para estar aqui e aprender um pouquinho mais. É uma alegria a gente ver, e essa característica do professor. E quando você fala sobre o ressignificar, sobre o adaptar, sobre o aprender, sobre o inovar, você não... Quando você fala nessas palavras,
nesse momento de pandemia, muito mais do que antes, porque antes também acontecia, o professor, você vê a figura do professor. E eu acho lindo quando você vê para uma sala de aula e muitas pessoas falam assim, um professor mais experiente, com uma idade mais avançada, vai ter dificuldade em aprender uma aula híbrida, de usar a ferramenta. E essa pandemia a gente vê cada história linda de professores que antes você olhava, poxa, mas aquele professor não vai conseguir fazer o seu aluno ter aprendizagem. Ele vai lá e consegue se sair tão bem, ou às vezes melhores, que um professor novinho, vamos dizer assim, porque a gente liga muito ao professor mais experiente, vamos usar um termo que eu não gosto, mas o pessoal fala assim, o nativo digital, que é aquele que já nasceu na tecnologia, ou o professor imigrante digital, que é aquele que saiu e entrou na tecnologia e migrou para ela dentro. Mas, na realidade, não é isso. Na realidade, hoje, a nossa educação, ela continuou, eu posso dizer assim, me instiga a falar que hoje os nossos professores estão muito mais preparados para atender o nosso adolescente hoje, porque ele teve que entrar dentro do mundo que o aluno estava inserido. Porque antes, o professor, ele usa o celular, ele faz um vídeo no YouTube, ele tem uma rede social, e para o professor ter o afeto, para o professor conhecer, para que ele consiga atingir o seu aluno, ele tem que estar dentro do ambiente que o aluno está. E a pandemia ele trouxe para o professor entender o que ele entende o que é Facebook, ele entende o que é Instagram, e eu vejo assim, tem alguns que entendem até o que é TikTok. Você fazendo videozinho para o TikTok, por quê? Para que ele consiga atingir o seu aluno. Sabe, muitas vezes não, ele ia lá, dava a aula dele, fazia uma boa aula, aí eu uso a tecnologia, boto o PowerPoint lá com fonte 12, 5 parágrafos no PowerPoint, eu estou usando, tá? As escolas investem em lousa digital, investem em televisão, investem em computador, tá tudo lá. Mas a pandemia, e a professora Silvia e a Nádia estão aí que trabalham há bastante tempo nisso, ela trouxe essa adaptação ao professor. E o professor se adaptou. E eu ouso a dizer que o professor, em muitos casos, se adaptou melhor que os alunos. Porque do dia para a noite, o professor virou youtuber, virou videomaker, virou influenciador digital, porque ele tinha que dar as aulas dele. E não parou. Ele, claro, não vai no primeiro vídeo editar. E a gente viu os primeiros vídeos de aula, às vezes meio tremido, meio adaptado, mas funcionando. E agora tem uns que já botam até entradinha, vinheta, vão jogando, o professor evoluiu nisso. E o aluno, eu me lembro que eu estava dando uma aula, fazendo um projeto com os alunos alguns anos atrás, uma turma de 8º ano, e eles tinham que criar um e-mail deles. E eles tiveram dificuldade para criar um e-mail no Gmail, que é uma das plataformas mais fáceis que tem para fazer. E interessante que quando vem o Aprimora nisso, auxiliar nessa interação com os alunos, ele ajudou. Porque um ponto que eu acho que é fundamental do Aprimora, e não vou dizer que nós temos que ser competitivos, mas a questão da gamificação que o Aprimora usa com a questão dos resultados dos alunos, e você vê o resultado da turma, você vê o resultado da escola, você vê o resultado de uma ampla maioria nisso, e a parte da gamificação com a sala de aula invertida, ela faz uma junção muito interessante na educação, que antes ela vinha. Nós estávamos já trabalhando com nossos professores há uns 3, 4, 5 anos, com a formação de uso da tecnologia, e até o início de 2020 a gente fez uma capacitação só sobre o uso da tecnologia. Só que a gente não esperava que 15 dias depois da capacitação ia acabar o mundo presencial e ia todo mundo para o virtual. Então, isso que eu acho a maravilha do trabalho e o apoio que a plataforma do Aprimora deu para esses professores, porque eles continuaram a manter os seus alunos, eles continuaram a atingir os seus alunos lá e conseguindo identificar as necessidades do aluno através dos relatórios, através desse acompanhamento, porque mesmo na sala de aula presencial, quanto tempo demora para o professor aplicar uma avaliação
e poder fazer a análise dos resultados da turma? Demora um bom tempo. E com a Aprimora, depois que ele faz a atividade, os alunos respondem, seja em casa ou seja na própria escola, utilizando os dispositivos, os Chromebooks ou outras formas possíveis, ele já tem na hora aonde ele precisa recapitular, voltar naquele assunto que essa turma foi mal, e ele consegue fazer um atendimento mais específico. E Bergamos e Santos, como a professora Silvia falou, que, vamos dizer assim, são os pais da sala de aula invertida. No livrinho deles lá, Sala de Aula Invertida, ele traz uma série de itens dos benefícios da sala de aula invertida. E um deles é essa personalização da educação. Porque eu deixo de gastar tempo em passar conteúdos para os alunos, assim, só despejar. O aluno estuda com a sala de aula invertida e o professor tem mais tempo para ver as necessidades dos alunos e trabalhar com eles. Então, essa mudança na educação, assim, talvez já tenha aquele ditado bem popular, se não é pelo amor, vem pela dor. Talvez essa mudança, ela vem trazer benefícios grandes para a educação. Claro que existem prejuízos, existe uma série de outros fatores, mas essa mudança que a tecnologia, os artefatos digitais, os recursos trouxeram para a vida da escola, que vem bater bem com o novo ensino médio, que está batendo na porta, e algumas unidades já vêm trabalhando, aonde essa tecnologia ela é muito grande. Então, esse ressignificar, esse repensar, esse adaptar, foi e está sendo uma grande vitória nas nossas escolas com os nossos professores. Muito bom, professor Jonas. Silvia, você quer fazer mais algum comentário com base no que a Nádia falou, o Jonas comentou também? Sim, eu acho assim que a base de tudo é a formação, né? Eu acho que o professor, a capacitação é um constante, né? Claro que esse cenário acelerou, tiveram que reinventar, mas eu acredito que a caminhada vai ser sempre apoiado, o processo de ensino-aprendizagem cada vez mais apoiado na tecnologia, e isso que está acontecendo hoje, nós levaremos para o próximo, né? Porque já ressignificamos nossas práticas e agora, a cada dia, vamos melhorando e agregando a tecnologia, né? E penso sempre no objetivo principal do ensino híbrido é a personalização, cada vez mais o ensino voltado para o aluno, né? De forma personalizada. O TikTok está de exemplo por aí também, né? É um deles que realmente... Eu tô nos meus 24 anos e confesso que eu perdi bem na hora que entrou, assim, sabe? Então eu tenho bastante dificuldade, mas eu já vejo pelos meus sobrinhos ou crianças que eu convivo junto aí que já é um domínio, assim, supremo, né? E tem ali... tem várias formas de trabalho, na verdade, com esse tipo de tecnologia, né? Aquilo que, por muito tempo, a escola, eu digo da forma geral, tá? Ela se fechou, ela viu aí a necessidade de abrir as portas, de fato, né? E o que vocês acham, pessoal, que tá escutando aqui a gente agora? Lá no chat... Falem pra gente essa questão do ressignificar. Você, professor, coordenador, gestor, o que você acha disso? Escreve aí pra gente, que já eu vou dar uma geral aqui no chat e vou comentar aqui alguns comentários que foram compartilhados com a gente. E eu passo agora a fala novamente para o professor Jonas, para entender, no caso, essa questão da educação adventista, como que foi... Nesse período em que você falou ali, 15 dias depois, simplesmente o presencial acabou, de certo modo, né? Como que foi todo o processo, como que ele foi recebido pela comunidade, pelos pais, pelos alunos, e de que forma, né? Vocês trabalham há muito tempo com a Aprimora também, como que foi essa troca? Porque já existia, de certo modo, uma cultura de trabalho, né? Como que foi essa inversão mediante o novo cenário, do remoto para o híbrido? Você pode falar um pouquinho disso? Posso sim, Willy. E já indo ali para o chat, quero dar uma boa noite para todos os participantes, mas eu vi ali a professora Maria Lorena, lá da rede Verzeri de Juí,
tive a honra de morar 2 anos em Juí. É uma cidade que eu gosto bastante. Estive passando por lá, então uma boa noite a todos e uso a professora Maria Lorena como exemplo nesse todo. E para você que está ali no chat, você que está participando, eu já queria, enquanto eu faço uma introdução, você já colocar ali qual que foi a sua maior dificuldade nesse período de pandemia na sua unidade escolar. Porque eu separei a minha fala em alguns pontos e talvez eu até pergunte para você que está participando ali para você botar a sua opinião. Então, você se prepare. Se você estava lá, assim, agora dando uma escapadinha para o lado de lá, você vem que você pode ser o escolhido da noite para responder a pergunta. Nós iniciamos início de fevereiro a aula, nós tivemos 2 dias de capacitação, como todo ano, acho que todas as redes tiveram. E alguém conversando com alguém um tempo atrás, ele falou assim, se o brasileiro fosse um pouquinho mais, e eu me incluo nisso porque eu senti isso quando ele falou, nós já sabíamos que a pandemia já estava batendo lá em dezembro, na China e em outros lugares. Nós já vimos na Europa muitos óbitos, comércio fechando, escola fechando, e nós tínhamos que ter nos preparado um pouquinho antes. Mas nós fomos pegos de surpresa. Eu me lembro que aqui no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, foi numa quarta-feira, se eu não me engano, 15 de março, que foram fechadas as aulas, cancelou. A partir de hoje, uma quarta ou quinta-feira, nós não temos mais aulas presenciais. E todo mundo tinha as estruturas, tinha as plataformas que começou, e daí vamos começar. Nós paramos um pouquinho, a Rede Adventista implementou uma plataforma própria de aulas remotas. Na outra quarta-feira, uma semana depois, nós começamos dando as aulas, com os professores gravando vídeo, os professores entrando, e uma das dificuldades nossas, e eu acredito que foi de todo mundo, foi essa adaptação de professores, pais e alunos. Porque a escola estava estruturada por quantos anos? Toda a história da escola estava basicamente estruturada dessa forma. E podemos dizer, do dia para a noite, ela saiu de um relacionamento interpessoal de professor e aluno e ela veio para um ambiente remoto, onde muitos pais não tinham dispositivos para assistir às aulas. Não tinham tempo, banda de internet para rodar vídeos, para fazer essa caminhada, e o aluno tinha que ter aula. Só que todos nós, e aqui nós podemos dizer assim, mas a rede tal, já sabia, estava... Não, na realidade todo mundo foi pego de surpresa, porque ninguém estava preparado para 15, 20 dias depois do início das aulas, o professor dá aula em casa, sem internet, talvez só com o celular dele para gravar vídeo, editar vídeo, botar lá. Ninguém estava preparado para isso. Mas como nós falamos antes, os professores deram um espetáculo na preparação para o seu aluno. Foi perfeito? Não foi. Mas ninguém foi perfeito. Ninguém tinha experiência de ter passado da aula numa pandemia. Quantos deram aula na pandemia passada? Ninguém deu. Quantas escolas receberam seus alunos na pandemia? Ninguém recebeu. Mas esse conceito de pegar o professor, ser proativo, ser resiliente, claro que ele se esgotou muito, e é um voto de louvor para os nossos professores. As instituições trabalhavam com formação, mas o professor teve que, do dia para a noite, virar um youtuber, virar um videomaker, aprender a usar luz para gravar o vídeo, editar, cortar, botar marca d'água, botar vinheta e tudo mais. Eles fizeram um espetáculo. Então, professor, essa adaptação dos professores foi um ponto fundamental. A adaptação dos nossos alunos, eu acredito que quase todos nós que estamos aqui entendemos que de sexto ao ensino médio foi uma adaptação, vou dizer assim, menos pior. Não vou dizer que foi melhor, ela foi menos pior. Mas vocês imaginam uma criança de educação infantil até o 5º ano, educação infantil até o 2º ano. Eu tenho uma filha de 6 anos, que ano passado ela estava no pré-5 anos. E você acompanhar as aulas, diz aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu e minha esposa trabalhando bastante nessa parte e a questão dessa dificuldade
de atender a Betina num todo. Então, a adaptação das famílias é um outro ponto fundamental nessa caminhada, de até assentar. E hoje nós vemos que os alunos podem vir para o presencial, mas muitos não vêm, preferem ficar em casa porque a família se adaptou. A família se estruturou no home office, no trabalho do pai, da mãe, do tio, da avó, e a criança se adaptou e está aprendendo, está evoluindo. A adaptação da família, a estrutura física das escolas também foi um desafio grande para todos. Eu me lembro que nós tínhamos Wi-Fi em todas as salas de aula. Lindo, funcionava bonitinho. A hora que começou a conectar um monte de gente, teve que tirar os Wi-Fi, puxar cabo, botar cabo, porque por melhor que fosse, não funcionava. E daí o Zoom travava, ficava aquela vozinha robótica. Então, são desafios dos professores, dos alunos, a estrutura física da escola. E aqui que eu digo que entra o Aprimora nesse apoio para a escola, para a família e para os alunos nesse momento. Porque ele é uma ferramenta que nós já trabalhávamos antes da pandemia, então os alunos que usavam Aprimora, eles não, entrei num ambiente novo de imersão. Não, eles já conheciam, os professores já usavam a estratégia de mandar atividades, ferramentas. Quem já utilizava, vou dizer assim, teve um ponto extra nessa adaptação das escolas, sabe? Avançou um pouquinho mais, porque essa interação remota, e eu sempre gosto bastante de, quando a gente fala em sala de aula invertida, quando a gente fala em gamificação, que é a utilização de recursos de jogos. William, eu posso te perguntar, você falou que tem 24 anos, eu sou um pouquinho mais experiente que você num todo, assim, mas quantos joguinhos você tem no seu celular? Quantos joguinhos cada um de nós tem no seu celular? Independente qual é, mas o Candy Crush, que é aquele dos bombonzinhos, dos brigadeiros, que foi uma febre num tempo atrás, eu me lembro, quando eu era adolescente, talvez você e alguns que nem chegaram a ver, que eram os joguinhos, eram os minigames que se comprava no camelô, que tinha 250 jogos, que era só uns de virar um pouquinho diferente. A cultura do erro para essas crianças que jogam, ela não é o erro do que nós estamos acostumados. Porque você não passou de fase, você errou, você começa de novo e vai para frente. Você ressignifica e você vai. Só que hoje a gente trata o erro como uma coisa ruim. O aluno foi mal, errou aquela questão. Está taxado, não sabe, não consegue aprender. Só que quem usa os elementos da gamificação, que são de jogos, o erro não é tratado como uma coisa ruim. Ela é uma ação do percurso. Ele perde, começa de novo, ou quem joga assim, em plataformas maiores, você salva onde você parou de jogar. Se você morrer, perder, você volta de novo aonde você salvou e vai aprendendo formas de passar por aquela fase que você não conseguiu antes, até que você passe por aquela fase, passe por aquele desafio. E quando você pega a gamificação, a sala de aula invertida e a personalização da educação, do ensino, que essas ferramentas dão para o professor, você não tem como não atrelar com a Aprimora, porque ele trabalha com a sala de aula invertida, ele traz o aluno para essa realidade e ele trabalha com o erro de uma forma que o aluno não é penalizado. Que o aluno errou, beleza, o professor retoma, ele pode fazer mais uma atividade de novo, aonde aquele aluno faz, vê onde ele errou, aprendeu e avança, vai seguindo em frente. E é isso que a gente pode ver, e aqui é bonito ver nos comentários as experiências que o pessoal teve e as dificuldades. E claro que a gente olha para trás agora, passou, mas esse ano entrou num formato diferente. Não é só em vídeo, é transmitir a aula para aquele que está em casa e atender aquele aluno que está na escola. Então, mudou, é um formato de aula totalmente diferente que nós tínhamos no passado, porque você vai atender o aluno que está em casa, desculpe, da mesma qualidade com aquele que está na sala de aula, e vai ter que caminhar nas duas vertentes. E aí, de novo, é a figura do professor,
utilizando as ferramentas que está à sua disposição, e o Aprimora, ele vem fechar nisso, aonde ele pode atender os alunos que estão em casa, pode fazer atividades com os alunos que estão presencial, se adaptando, evoluindo, para que eles não percam o foco. E quem sabe o maior desafio nosso, tirando esses outros assuntos, e a professora Silvia tocou muito bem no assunto, que é a avaliação da aprendizagem dos nossos alunos. Sabe, nós já vemos São Paulo está trabalhando com o 4º ano do ensino médio, o nosso Rio Grande do Sul falou agora que o 4º, nós tivemos o menor número de inscrições no Enem desde que ele foi criado. Então, essa avaliação da aprendizagem, saber o que o nosso aluno aprendeu ou não, o Aprimora nos dá esse diagnóstico, porque o que o aluno faz, o professor tem chance de retomar aquela dificuldade e trazer isso. Por quê? Nós temos certeza que a nossa geração desses alunos que estão em sala hoje, em todos os níveis, eles vão sair com uma defasagem que os outros não tinham. E nós estamos trabalhando aqui com uma grande maioria de escolas privadas, que têm uma estrutura melhor para os seus alunos, os seus pais têm uma estrutura melhor de dispositivos, de internet. Eu tenho escolas que eu não tive nenhum aluno que precisou deixar atividades impressas para ele passar na escola e pegar. Mas agora você pensa, uma grande parte dos nossos alunos que estão na rede pública, que talvez nem voltaram direito para a aula até hoje, o impacto que isso vai ter na nossa sociedade daqui 5, 10, 20 anos. Então, nós como educadores, termos ferramentas para mensurar como o Aprimora, como recursos para interagir com os professores, para que dentro daquilo que nos é possível, e hoje nós temos essa presencial e no remoto, voltamos só para o remoto, já foi algumas cidades fecharam, outras abriram, foi uma salada de fruta num todo. Mas o que nós podemos ter, que recursos como o Aprimora, nos ajuda muito na aprendizagem dos nossos alunos, para mensurar, para verificar e auxiliar os nossos professores nessa caminhada a cada dia. Isso aí, muito obrigado, professor Jonas. Eu estava ouvindo aqui algumas coisas e estava olhando para a Silvia e para a Nádia também. Em vários momentos foi legal porque deu para ver que elas se identificaram, né? A parte do Wi-Fi, a parte das chamadas travando. Certamente, para nós, para o professor Jonas, a Silvia e a Nádia, que estão diretamente ligados a essa parte de tecnologia, com certeza foi um grande desafio esse processo aí de levar uma educação de qualidade, com os recursos ali que funcionariam de fato, né? Foi um desafio grande para o ano de 2020 e é legal que vem sendo superado para esse ano agora de 2021, né? Eu queria ouvir um pouquinho da Nádia, seguindo do que o professor Jonas falou desse processo, né, de mudanças que vem sendo feitas, como o próprio processo de gamificação que entrou no contexto escolar, né? Nádia, com o teu conhecimento aí, quando a gente conversou, você falou 15 anos já de experiência na parte da educação, mexendo com projetos, como que você vê isso? Até, inclusive, pensando no teu dia a dia. Você pode falar um pouquinho? Posso. Olha só, então, na escola também a gente teve um desafio bem grande, porque tudo mudou da noite para o dia, né? Apesar de a gente já ter, nós temos 2 plataformas que a gente trabalha com os alunos, então a gente já tinha um planejamento, os professores já utilizavam, porém a gente teve que se adaptar rapidamente para atender essas novas necessidades, né? O Aprimora também a gente já trabalha há muitos anos com eles, e é uma plataforma muito boa, que realmente traz, assim, um resultado bem significativo, bem pontual, mas foi um grande desafio, e eu tenho que dizer que, assim, ó, que no nosso colégio, os nossos professores foram heróis, né? Tanto os professores como os coordenadores, a direção, porque a gente se engajou e a gente, assim, se uniu muito, abraçamos essa causa, né? E eu acho que em todas as outras escolas ocorreu isso, e a gente
proporcionou e tentou mostrar e fazer que essas novas mudanças, assim, tentar mostrar para os pais e para as famílias que a gente ia continuar dando ensino de qualidade a eles, né, nesse novo sistema que a gente teve que enfrentar e adaptar. E os professores também foram umas pessoas, assim, que abraçaram e aceitaram e tinham as dificuldades e vinham nos questionar e a gente procurando atendê-los da melhor forma e nos unindo e ajudando, uns ajudando os outros, né? Mostrando as ferramentas que podíamos utilizar. Tivemos dificuldade com o sinal de Wi-Fi, internet, porque, assim, o que aconteceu? Foi o mundo todo, né? Que teve que se adaptar e a internet acabou, né? Não estava nem suprindo a necessidade, imagina, do município, eu digo, mas do país todo e do mundo. Então, caíam as plataformas, caíam, a gente tinha que retomar, tinha que voltar, mas, assim, foi um momento que todo mundo entendeu o momento que a gente estava passando, o processo que a gente estava passando, e a gente foi se adequando. Realmente, a gente foi se adequando, fomos, né, e as plataformas foram nos auxiliando, e a gente buscava e procurava o suporte com vocês também, né, Willy? Muitas vezes eu entrei em contato, olha, tá com uma dificuldade nisso, vamos melhorar, e aí vocês estavam sempre, né, abraçaram essa causa junto com o colégio para trazer, né, um ensino de qualidade, para manter esse ensino de qualidade. Foi um grande desafio, não digo que não foi, né? Continua sendo, claro, mas, assim, a gente procurou manter essa qualidade, mostrar para os pais também que eles podiam aprender, os filhos podiam aprender, claro que com o apoio deles também, porque eu acho que é muito importante nesse momento o apoio da família, tá? Porque eles também tiveram que se readaptar, nos auxiliar na educação dos filhos, principalmente, né, do ensino fundamental 1, da educação infantil até o 5º ano, que acho que são as crianças que têm mais dificuldade e precisam de mais apoio. Os maiores conseguem, né, se adaptar, se virar melhor de uma maneira mais... Eles têm mais dinâmicas. Então, a gente também agradece muito às famílias que também abraçaram essa causa junto com a gente. Então, por isso que eu digo assim, a educação se faz com a integração e com a união de escola e família e dos apoios que a gente tem dessas tecnologias e dos suportes que a gente recebe das plataformas que a gente tem também o convênio, né? Mas sim, enfrentamos exatamente. E passamos mais um desafio. Isso aí, exatamente, concordo plenamente. Essa questão daí eu até queria ver com a Silvia o que ela acha sobre todo esse sistema que quando a gente fala de escola, não é apenas o professor, o aluno e o gestor e o coordenador ali, né? Mas é uma comunidade. O que você acha, Silvia? Você que cuida de 4 colégios, né, da Rede Verzeri, como que foi essa recepção, né, de tratamento de todos esses envolvidos na comunidade? Você pode falar um pouquinho pra gente? Sim. 2019, bem desafiador, né? A comunidade toda envolvida, no sentido, assim, da qualidade de ensino, mas tivemos, sim, momentos de volta à calma, conversar com o pai também, dentro da nossa sala de aula ali, para compreender como é que era esse processo. Então, tinha que ter uma comunicação direta com esse pai, para explicar o que está acontecendo, como é que aconteceria o processo de ensino-aprendizagem. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, foi dia 17, a pandemia, dia 18, todos né, em atividades remotas. Claro que de 6º ao 3º ano do ensino médio, aconteceu de forma mais tranquila, porque nós já vínhamos nós trabalhamos, acho que 10 anos com a Aprimora, temos outras plataformas, enfim, adaptação. Mas os anos iniciais, sim, foi com mais calma. E a educação infantil, eu acredito que em todo o Brasil, né, tenha sido o ponto mais nevrálgico, assim, porque é difícil conseguir esse processo de aprendizagem para a criança pequena, né, o aluno, mas eu acho assim que foi muito significativo, por isso que eu digo que a gente conseguiu avançar muito, conseguiu amadurecer. Aí eu tenho um professor, eu estava lendo ali, disse assim, que a pandemia desvelou o abismo do acesso à educação, infelizmente, né? Porque teve escolas públicas que acabaram não tendo aula, né? Mas, enfim, só mostrou, né,
o como está a nossa educação, né? Infelizmente. Mas, assim, eu sempre falo assim, que a importância da capacitação para acompanhamento dos professores nessas práticas é indispensável, né? O professor é o protagonista, ele está na sala de aula ali. Antigamente, ele entrava, fechava a sala, a porta, e a gente dizia, bom, né? Usava a tecnologia, assim, como recurso, não como aconteceu. Então, e a família junto nesse processo, né? Às vezes o erro para a família tinha um efeito muito grande. A criança ia fazer e errava algum exercício, e aquilo vinha, assim, de uma forma muito forte, né? Eu disse, mas, gente, a criança sempre errou, isso faz parte do processo, né, de aprender. Mas, claro, a família ali dentro da sala de aula, sala de aula sem muros, sem paredes, está junto com a família, né? Então, se busca na comunidade sempre esse apoio e todo, né, com todos, os atores, todos são os atores envolvidos nesse processo, não só os professores, a coordenação, os pais, a direção, enfim, todos têm que prezar. O que se preza? Pela qualidade de ensino, né? Então, por isso que eu falo em ressignificar, estava olhando ali o chat, não é só a aprendizagem, mas ressignificar o acesso dos pais, né? A conversa com os pais, a comunicação, ressignificar as práticas, ressignificar o aluno, enfim, a gente precisa ter um olhar macro, né? Comunidade escolar não é feita só do aluno, mas todos esses atores envolvidos. E foi uma caminhada difícil, sim, quando falaram que tivemos que adaptar a sala de aula, tivemos sim, né? Agora nós estamos voltando de uma maneira gradual, mas já estamos, de acordo com os protocolos, já estamos com um número bem expressivos de alunos, né? Hoje já estamos voltando, essa semana a gente está voltando de férias aqui no Sul. Então, eu acredito, assim, que o momento de ressignificação está acontecendo, sim. Bacana, bem legal essa parte. A família, ela já era um componente ali presente, agora isso ficou ainda mais nítido, de fato, né? Eu tava lendo os comentários aqui também, é muita coisa, gente. Eu não vou conseguir trazer tudo aqui à tona por conta do tempo que a gente tem também, mas a interação de vocês no chat aqui tá bem legal. Eu separei um comentário que eu quero ler na íntegra aqui para vocês, da Gabriela, que ela diz o seguinte: a fase híbrida colaborou para o mergulho integral do professor, não somente à frente às ferramentas educacionais, mas em se reinventar diariamente para alcançar o aluno que já estava imerso nessa realidade. Esse movimento, para mim, foi o maior o maior marco, digo, do ressignificar as práticas educacionais. O professor aí realmente foi um herói, né? Como vocês já comentaram, os três falaram isso, realmente os desafios foram grandes, mas eles atenderam a causa e vamos para frente, né? Porque os desafios sempre vão existir, com certeza no momento que a gente estamos, na verdade, é bem maior, mas ainda assim, vamos para frente e fazer o nosso melhor possível, né? Queria abrir agora para a Nádia, né? Porque ela também vai ter uma apresentação aqui que ela preparou para a gente. Nádia, eu vou compartilhar minha tela e a gente faz a nossa última rodada de conversa aqui, tá bom? Só um momento. Deixa eu compartilhar a apresentação que você preparou. Perfeito. Tá contigo, Nádia. Tá ok. Deixa eu só... Bom, então, o que eu vou falar para vocês, na verdade, vai ser mais ou menos um fechamento, né, da ação do nosso professor em sala de aula, nesse ensino híbrido e aliando as tecnologias, né? Bom, o que eu quero... Pode passar, Willy, por favor. O que eu quero mostrar? Que realmente esse novo ensino que a gente tem agora, que se adaptou, mostra muito a personalização e a autonomia do nosso aluno. Não que a gente já não estivesse fazendo essa prática, que os nossos professores buscam há muito tempo inovar, procurar, trazer novidades, mas agora, assim, intensificou, e foi uma aprendizagem que eles tiveram que fazer e realizar, assim, de maneira, né, a trazer que um aluno tivesse que também ir em busca do conhecimento em casa, né, e mantê-lo nessa busca de conhecimento, porque não é fácil manter o aluno, assim, nesse novo ensino híbrido, que ele mantenha a atenção. Então, os professores foram os grandes protagonistas desse novo ensino e
para conseguir mantê-los e fazer com que os recursos utilizados contribuíssem para essa aprendizagem, que de maneira presencial é diferente, o olho no olho, a gente saía com uma conversa direta, mas mantê-los ali na frente da tela e prender, né, esse aluno aí para ele continuar desenvolvendo seu conhecimento e crescendo e tendo uma aprendizagem ativa, é muito importante, e o ensino híbrido veio trazer isso, né? Então, pode passar, Willy, por favor. Então, qual foi o papel do nosso professor nesse ensino? Então, ele foi o provocador da aprendizagem. Ele foi desafiado a provocar o aluno a participar, porque tinha que abrir a câmera, né? E muitos não queriam, era uma dificuldade, principalmente ensino fundamental 2, ensino médio, muito mais. Então, eles vinham com uma conversa de que eles eram tímidos, que eles tinham vergonha, e o professor tinha que fazer desafios e buscar dizer, não, a gente quer ver vocês, a gente está com saudade, então estimular e manter esse vínculo com o aluno, que era muito importante, porque foi uma fase nova, todo mundo teve que se trancar em casa, né? E aí não podíamos perder o vínculo, porque a aprendizagem é isso, é o vínculo com o educador, com o educando, e de forma mais intensa nessa pandemia, o professor, então, tinha que criar estratégias, criar problematizações para desafiá-los e para mantê-los ativos para essa aprendizagem, que é muito importante, para não perder o foco, né? Então, a gente teve que encorajar também os nossos alunos, porque eles também, às vezes, tinham dificuldade para abrir a câmera, estar presencial, então a gente também tinha que estimular e criar novas técnicas e métodos para eles se manterem ativos. Então, o que o professor nosso, por isso que eu disse que eles foram heróis, porque tinham que todo dia estar trazendo inovações para ressignificar, né, e para trazer experiências significativas para o aluno. Então, ele tinha que aprender e ter aquele conhecimento de maneiras diversas e diferentes todos os dias. Pode passar aí, Willy, também. Qual foi o foco, né, e os meios de ensino? Então, eu digo assim que o foco desse novo formato o professor teve que, além de tudo, né, criar projetos inovadores, porque ele também teve que se adaptar a diferentes ferramentas, procurar ferramentas novas para estimular a participação dos alunos. Ele teve que, muitas vezes, criar estratégias até de se fantasiar, dependendo do componente curricular, para atrair a atenção do aluno, né? E para que ele pudesse engajar e tornar mais estimulante aquela aula. Bom, o ensino híbrido também a gente percebeu, assim, que a gente percebe na escola, né, que há muito tempo a gente usa aí, muito tempo a gente vai intensificando isso, mas agora ficou bem visível que os principais norteadores desse ensino, das metodologias ativas, são a autonomia, a reflexão, o trabalho em equipe, mesmo que distante, né? E o professor que tinha que mediar tudo isso. Mediar virtualmente, não tinha mais eles em sala de aula. Então, claro que depois teve o desafio de ter alunos em sala de aula e alunos online. Então, isso também foi um grande desafio para o professor, porque ele tinha que dar atenção e mediar aquela aula, aquele conteúdo, em duas maneiras diferentes, tendo o aluno aí em sala, no olho, e ter que manter o foco e a aprendizagem do aluno de casa também. Então, dar atenção a essas duas maneiras, as duas plataformas, né? Presencial e online. Bom, o que a gente viu aqui que na escola, que foi muito importante, que eu até comentei antes, mas quero de novo retificar, que os nossos professores se reinventaram e promoveram um ensino de qualidade, mantiveram um ensino de qualidade, né, com o propósito principal, que era a aprendizagem do nosso aluno. E aí o protagonismo desse aluno na sala de aula. Então, que é a parte essencial, que eu acho que vem a, né, fechar bem com o Aprimora, que também tem isso, tem muito disso, né? E nós também temos outras ferramentas que a gente utiliza, muitas outras, mas que é a oficina do livro, que a gente utiliza na escola também, que é muito forte. Queres passar, por favor, Willy? Isso. Então, assim, ó,
a gente tem muitos projetos, mas a gente também tem um projeto que é a Oficina do Livro, que no ano 2019 e 2020, né, foi um novo desafio, e como a gente fazia oficina na escola e a gente trabalha em equipes, eles criam esse livro em equipes, e aí, com o ensino remoto, a gente teve que se readaptar, e a gente usou o critério das famílias terem que ajudar os filhos, nesse momento, a criar o livro, a Oficina do Livro. Então, a gente fortaleceu o vínculo também com os pais, porque eles tinham que ajudar a criar os livros, né, de casa, eles tinham que ajudar os filhos a corrigirem, então, assim, tinham várias tarefas de aprendizagem e desenvolvimento dessa aprendizagem com a família, com a escola, com o educador e com a tecnologia ali aliada, né? Nessa Oficina do Livro, além como do Aprimora, que tem muitas experiências, aqui também a gente tem muitas experiências, porque como ele sempre foi realizado na escola, então, a gente faz muitas técnicas diferentes, né? Com o ensino fundamental 1, a gente trabalha com eles com as turmas, então, do primeiro ao segundo ano, eles criam um livro por turma, mas a gente tem a opinião dos alunos, a gente tem a troca de ideias, a gente oportuniza a exposição das suas opiniões para depois uma criação única de um livro. Do terceiro ao nono ano, então, é em equipe, ao sexto ano de em equipes. Então, que a gente trabalha com equipes dentro de sala de aula, e aí eles tinham que criar o livro nessa equipe. Então, geralmente são trios que desenvolvem esse livro, e aí também é um desafio, porque aceitar a opinião do outro, ter, né, o seu protagonismo na história, porque cada um tem... Então, isso também foi um grande desafio, e cada ano a gente vai inovando. E agora também, então, tínhamos alunos em casa para fazer a Oficina do Livro, tínhamos alunos na escola. Como é que nós íamos nos adaptar? Então, com os professores, com o auxílio dos professores, com o auxílio das famílias, a gente também já realizou a criação do livro, alguns já chegaram, né? Então, a gente vai fazer a entrega. E isso é muito importante, porque, assim, os alunos que estavam em sala de aula, eles estavam preocupados com os alunos, com os colegas que estavam em casa, como eles iam desenvolver. Então, sabe, foi uma troca de experiências, a gente explicar isso também, que a tecnologia veio agregar esse novo ensino, novo normal, eu digo, né? E que ajudou, e que mostrou para as crianças também na escola, que, além do ensino presencial, eles também iam criar, mesmo que em casa, né, fazer a criação, porque eles estavam muito preocupados, que eles estavam aqui em casa, os que estavam em escola foram para o laboratório, e os que não estavam, eles queriam saber como é que eles iam desenvolver, se eles iam ficar sem o livro, porque o livro depois é impresso. Então, assim, o ensino híbrido trouxe muita coisa diferente, né, mas enriqueceu o trabalho do nosso educador, né, colaborou com as tecnologias, que, assim, a gente já trabalhava com isso, mas agora a gente teve que aprimorar e usar novas ferramentas, né? Então, assim, tudo isso veio a melhorar. Eu digo assim, ela se alia ao projeto pedagógico da escola de maneira, assim, a agregar sempre mais, né? Pode passar, Willy, que ali eu vou já finalizar minha apresentação. Então, assim, o que eu acho que vem mesmo fortalecer aqui o ensino é a gente pensar que a tecnologia está aí ela não vai mais, né, ela veio para ficar, o professor teve que se adaptar e se adaptou muito bem, eu digo que, assim, que foi um desafio grande para ele, mas que, assim, que hoje ele é uma pessoa bem importante, né, nesse ensino, porque ele buscou também, ele inovou, e só veio, a tecnologia também a fortalecer o ensino que eles já mostram em sala de aula presencialmente. Então, ele só tem mais uma ferramenta de aprendizagem para o currículo deles, para mostrar, para intensificar isso, e o protagonismo do nosso aluno para manter a aprendizagem significativa e importante. É isso aí. Muito legal, Nádia. Parabéns aí pela fala e pelo trabalho que vocês desempenham tão bem, né? Principalmente com as oficinas, como você destacou na sua fala. As oficinas, pessoal, se vocês quiserem saber mais, vocês podem falar com a nossa equipe aqui do Educacional também, mas é um projeto de coautoria, ok? Então, você tem um autor aí
da área de literatura, educação infantil, e que até ensino fundamental 1, 2, ensino médio, né? E você consegue escrever esse livro, né? O aluno, ele é coautor de um livro. E é legal porque, até para esse período de pandemia, é um assunto aqui que eu trago para fechamento, né? Uma das abordagens principais ali da oficina é essa questão do socioemocional, que a gente até vai ter um evento específico sobre socioemocional aqui na maratona também, mas pensando nessa questão do socioemocional com a tecnologia, né? A gente viu principalmente aquela coisa, eu também sou da área de licenciatura, e tipo, quando você está em sala de aula, você tem um contato com o aluno que você consegue ver pelos olhos, pelas expressões e tudo mais, qual que é a situação daquele aluno, até num quesito de talvez eu precisa falar com ele pontualmente sobre alguma coisa e tudo mais. Eu queria ver com vocês com essa questão do sistema híbrido agora adotado, daí eu trago, aí eu puxo no caso essa conversa, abrindo agora para o professor Jonas, como que é para vocês, professor Jonas, de estar perto do aluno nesse contexto novo, né? Você acha que a tecnologia, você que é muito da área, inclusive, né? Você acha que a tecnologia realmente está aí para ajudar nesse sentido? Existem várias formas dela atuar nessa aproximação de que, mesmo que o professor não consiga atender efetivamente o aluno presencialmente, a gente consegue ainda assim manter essa aproximação do, por exemplo, ligar a câmera, que é algo aí que foi um desafio tão grande nesses últimos tempos, né? Você pode falar um pouquinho disso para a gente? Eu acho que todos nós passamos por esses desafios. Se a gente for parar para analisar, a tecnologia, ela permeia a educação desde sempre. Vamos pegar algum tempo atrás. Caderno é uma tecnologia, lápis é uma tecnologia, quadro é uma tecnologia. Claro que dentro do tempo aonde ela foi inserida, mas ela trouxe... Como é que escreviam lá na pré-história, como é que escreviam e registravam? Era escrita nas paredes, o caderno era uma parede, o que hoje é um tablet, é um e-mail, era escrito lá na parede, num recorte do que tinha lá. Então, nós nos adaptamos a isso com as tecnologias que elas vieram surgindo no decorrer dos anos. E hoje, nós estávamos conversando sobre isso hoje de manhã ainda. Alguém aqui no trabalho perguntou, Jonas, mas tu acha que ano que vem nós vamos continuar transmitindo as aulas ao vivo, com os professores, estando ali com os alunos presentes? Eu disse assim, ó, na melhor das hipóteses, provavelmente a gente vai até o final de 2022. Se nós não continuarmos isso por um bom tempo, ou se isso parar, porque abril até a pandemia, nós não ouvimos falar em educação remota para o EAD, ensino híbrido para o ensino fundamental. Na faculdade, isso já estava implementado. Só que nós pulamos. O novo ensino médio trouxe uma abertura para as aulas híbridas, remotas, só que agora nós atendemos até a educação infantil. Vocês viram assim que foi um salto temporal muito grande. E muitos de nós e muitos pais não querem vir. E se a gente for parar para analisar, no Brasil isso é novo, mas nos Estados Unidos existem várias outras formas dos alunos estudarem. Eles estudam em casa, eles vão fazer só as provas, eles estudam lá. E no livro Ensino Híbrido, se eu não me engano, me esqueci o nome do autor agora, mas é Christensen, se eu não me engano, ele vem da Lilian Bassett, do ensino híbrido, ela já traz os formatos também de ensino híbrido. No Brasil, isso é muito novo, mas nos Estados Unidos é tudo diferente. O homeschooling, todo esse processo de avaliação. Claro que no Brasil, para isso funcionar, e isso seria um outro debate que nós passaríamos horas discutindo isso num todo, mas essa nova tecnologia, os artefatos que está sendo usado, as ferramentas que estão sendo usadas agora para que aconteça a aula, eu acho que ela vai acompanhar isso daqui para frente. Eu acho muito difícil nós retroceder para uma aula daquele mesmo formato que nós tínhamos.
acho que foi como a Silvia falou, ou a Nádia, não sei, fecha a porta, o professor fazia ali dentro, a gente não sabia o que estava acontecendo. A gente esperava que ele estava fazendo o que ele tinha botado no planejamento, que ele estava dando aquela aula, só que hoje ele não dá aula só para os alunos dele, ele dá aula para o pai em casa também. Ele dá aula para o tio, para a avó, e às vezes uma situação que eu acho que todo mundo já apareceu na vida, de uma avó, de um tio, de uma mãe ligar porque que o professor não pediu para a aluna pegar e falar que ela queria falar, estava com a mão levantada e o professor não deu. E ela ligou para a escola pedindo para... Por que não fez isso? Ah, o professor não gosta da minha filha, não isso, não aquilo outro. E aí a gente volta à figura central do professor, de ele se readaptando, e eu digo que 2020 foi um formato de aula. 2021 é um totalmente diferente, que ele tem que atender assim, ó, é a mesma coisa de nós estarmos aqui no Zoom, participando do evento, e ter uma sala presencial de alunos, e eu tenho que falar com eles aqui da mesma qualidade, da mesma propriedade que eu falo para quem está no remoto. E isso vai parar? Eu acredito que não. Eu acho que nós entramos numa nova realidade, novas habilidades dos professores, e eles estão se adaptando, estão evoluindo bastante nisso, porque nós entramos numa nova era educacional. Se a gente for olhar a parte da graduação e pós-graduação, nós já evoluímos muito aonde o aluno, ele é, vamos dizer assim, o gestor da sua aprendizagem. Ele vai buscar, ele vai numa graduação, ele busca, ele estuda, o professor está ali como buscar. Claro, nem em todos os segmentos a gente vai conseguir fazer isso. Eu digo assim, de 5º ano para baixo é uma outra caminhada, nós ainda estamos muito longe pela maturidade, pelo desenvolvimento dos alunos. Mas os nossos alunos de 6º ano para frente, eles já dominam mais os recursos tecnológicos, eles têm uma autonomia maior, e o professor, ele deixa de ser o centro do conhecimento. Ele não é mais aquele, o senhor sabe tudo. Mas tem gente que usa a parte de curador, tem gente que usa a terminologia do mediador, do facilitador, mas o professor, ele está ali para andar junto com o seu aluno. Ele está ali para entender, e aí, como a gente falou que a ferramenta do Aprimora vem auxiliar nisso, que ele consegue identificar as necessidades do aluno, e ele consegue caminhar com ele para uma aprendizagem mais efetiva. Mas essa parte do recurso tecnológico, da ferramenta, do mesmo jeito que o professor usa o canetão ou usa o giz, ele vai ter que usar o artefato tecnológico para fazer essa prática pedagógica dele. Não tem mais como ele se desvencilhar. Não tem como ele escapar dessa caminhada. Porque a nossa sociedade mudou, cada um de nós mudou. Vamos pensar assim, a grosso modo, há 1 ano e meio atrás, muito difícil nós estarmos aqui reunidos fazendo uma maratona virtual com pessoas do Brasil todo participando, fazendo comentários e tendo, assim, e tendo interação. Eu vou dizer que é uma aula de uma forma diferente, mas nós estamos aqui presenciais, interagindo um com o outro, de uma maneira que eu posso escrever, que eu posso levantar minha mão, que eu posso falar, que eu posso questionar, que eu posso aprender, que eu posso ensinar. Qual que é a diferença do presencial? Claro, você não está ali, e vai dizer, não está conversando. Pessoal, e os nossos alunos não ficam no WhatsApp, nos grupos, tendo na aula presencial, eles conversando pelo WhatsApp com o colega, ou usando o próprio chat da ferramenta do Zoom. Só, claro, é uma nova realidade que vivemos. E os artefatos tecnológicos, as ferramentas, isso, ele vai estar impregnado na nossa vida. E tem alguns filósofos que falam que o nosso celular hoje, ele quase é uma extensão da nossa vida, do nosso corpo. Porque, olha, qual que é a última coisa que você faz quando vai dormir? O que você olha? O celular. Qual que é a primeira coisa que você faz quando você acorda? O celular. Então, e aqui eu posso aprender, aqui eu posso dar aulas, aqui eu posso fazer graduação, aqui eu posso fazer uma série de outras coisas que antes eu não podia. E o professor se apropriando disso, o aluno se apropriando da ferramenta
e os pais entendendo que é uma nova forma de ensinar e aprender, nós vamos conseguir evoluir muito, porque eu posso pegar e estar aqui com vocês, mas eu posso ter um professor que dá aula, e o Bergman e Sans fala isso, que a metodologia de sala de aula invertida, no livro deles, ele fala que surgiu para compensar naquelas localidades pequenas dos Estados Unidos, onde não tinha um professor de qualidade para dar aula, que eles davam a aula com o aluno lá, e surgiu disso. Então, nós temos como abrir muito, claro que passos lentos, vai caminhando, mas a pandemia acelerou bastante, porque todo mundo tem que entender que é um processo novo de aprendizagem, mas é uma caminhada que, no meu ponto de vista, eu trabalho com educação e principalmente com tecnologia já há uns 20 anos, e eu sou daquele tempo que dei aula onde você tinha um período de informática no seu horário, que levava a turma para lá para dar aula, e às vezes em algumas escolas que eu trabalhei o computador era melhor em casa do que na escola, e daí você interter o aluno, e hoje já é um processo diferente, mas são as ferramentas que nós estamos tendo. E essa evolução, ela não vai parar. E você pode ver cada história linda que nós estamos tendo na pandemia, de aprendizagem, que tem sido uma bênção nas nossas unidades. Muito legal, professor Jonas. Eu quero passar a palavra para a Silvia agora, que eu vi que várias vezes concordou e tal. Tenho certeza que tem muito a falar sobre isso também, né? Você quer falar um pouquinho, Silvia? Sim, essas situações são comuns, né? O que a gente faz quando a gente faz nos laboratórios de informática, a gente tem que agora compreender a estrutura, né? Como é que serão as salas de aula, quais são as propostas, então, a exploração dos ambientes. Gente, a gente tem que estar sempre evoluindo, né? A educação é um ecossistema vivo, e ele exige que a gente tenha ações e tenha inovação constantemente, né? Então, quando ele falou do laboratório, eu me lembrei. Eu me lembrei da nossa sala de laboratório, que tinha que levar o aluno, enfim, né? E a urgência e essa necessidade do celular cada vez mais, né? Se lembra, há um tempo atrás, que não podia celular em sala de aula, aí depois teve toda aquela polêmica, e a tecnologia veio, né? E quantos alunos não utilizam agora, né? Nesse momento que estão o celular, né? Como ferramenta. Então, eu acho que a tecnologia, sim, cada vez mais vai permear nossas práticas, enfim, e que a gente tem que evoluir, só que veio muito rápido e botou à prova tudo, sim. Os professores, sempre eu digo, são os heróis, né, dessa caminhada, porque foi antes como recurso, e na hora ali, no 2020, foi a única fonte que nós tínhamos de aula, era através das plataformas, enfim, né, mas é muito interessante a gente escutar esse novo olhar, né? Essa nova adaptação dessas práticas, e como cada ator envolvido nesse processo tem o seu sofrimento também, né? Eu digo assim, porque a gente foi atropelado pela tecnologia, né? A gente não é nativo, né, da tecnologia, então mas esse desafio é bom, e a educação tem que ser assim, a educação tem que acompanhar, a educação tem que correr, os professores têm que ressignificar, claro, sempre eu digo, a escola tem que capacitar o seu professor, não pode exigir o que ele não pode dar, né? Sabe que as nossas formações não condizem com as nossas práticas, né? Então, mas a caminhada é essa, né? A gente precisa se reinventar, a gente precisa, junto com todo mundo, toda a comunidade, e pensar na qualidade de ensino, e é isso, e se reinventando a todo momento. É muito bom escutar que a gente não está sozinho, né? Essas trocas, assim. E o que acontece numa unidade, numa escola, acontece em outras. Né? Muito bom. Exatamente. Você, Nádia, você quer falar alguma coisinha também? Daí a gente já fecha com chave de ouro aqui a nossa discussão de hoje. Na verdade é bem isso que a Silvia e o Jonas falaram, né? Que a gente teve que se adaptar, mas as realidades não são diferentes, né? As escolas enfrentaram os mesmos desafios, e a gente teve que realmente inovar, e a gente sempre está em busca de novas ferramentas, novas metodologias, para manter esse ensino significativo para os nossos alunos. Então, eu acho que assim, esse desafio vai continuar,
não temos dúvida disso, e a gente vai ter que ir buscando novas práticas, inovando, né, capacitando o professor, que eu acho que é a parte fundamental. Claro que a gente foi assim, recebemos uma avalanche de informações nesses 2 anos aqui, foi uma avalanche de informações que todo mundo teve que absorver de maneira rápida para atender as demandas que nós tínhamos, que a gente tem na escola, e atender os pais, atender os alunos, e atender os professores também, que para os coordenadores também foi um grande desafio, para a equipe diretiva também, porque como é que nós íamos nos adequar, e a gente teve também que um desafio bem grande para a parte também da coordenação e da equipe diretiva, como é que a gente tinha que reestruturar tudo isso. Então, foi uma aprendizagem importante, e a gente realmente, assim, a gente vai levar para a vida inteira, que eu acho que esse desafio na educação foi, assim, bem intenso, forte, eu digo, né, e que todo mundo vai, assim, ó, ficou um marco na história da educação. E a gente vai levar para a vida toda, né? Não temos dúvida disso. Mas a gente, assim, ó, eu acho que o importante é a gente ter o apoio das famílias, o apoio dos professores, dos alunos, porque, assim, o ensino só vai, né, agregar e a gente continuar aprendendo e tendo desenvolvimento dessas novas maneiras de aprender ali digo assim, com os vínculos com todo mundo. E uma união. A gente, digo, juntos a gente é mais forte. Então, temos que nos aliar, esse encontro que vocês proporcionaram para a gente, assim, eu acho que é bem importante, porque a gente vê que não estamos sozinhos, que diferentes regiões a gente vai enfrentando os mesmos desafios e a gente vai se readaptando, né, o ensino para manter a qualidade que a gente sempre procurou e quer dar para o nosso aluno. Eu ia falar bem isso agora, Nádia. Não estamos sozinhos, né? Eu acho que a principal lição que a gente conseguiu tirar desse encontro aqui de hoje, eu estava me perguntando, né? Como que seria? Porque são 3 escolas com trabalhos diferentes, metodologias diferentes. Será que eu vou conseguir juntar ali? Realmente, gente, vocês trouxeram tantas semelhanças. Isso que é legal, né? E o pessoal comentando aqui no chat também. Então, acho que para o nosso encerramento aqui, a gente espera realmente ter levado essa mensagem de que professor, coordenador, gestor, você não está sozinho, né? A educação, ela é compartilhada, eu acho que esse momento de troca de experiências é bem importante. Então, fica aqui agora o meu agradecimento para vocês 3 por terem aceitado esse convite, esse momento agora 19h32, né, depois de um dia cheio aí de atividades. Acredito que as aulas estejam voltando nas 3 escolas de vocês. Eu tinha falado mais cedo com a Nádia, ela estava ali pegando fogo com um monte de coisa já, né? Então, mas a gente agradece mesmo, pessoal, de coração. Antes de abrir a palavra daí para que vocês também digam as últimas palavras aqui de hoje, né? Eu queria comentar com o pessoal que eu mandei a avaliação da nossa maratona ali no chat. É sempre importante para a gente ouvir a opinião de vocês, porque com base nisso a gente consegue sempre montar uma maratona ainda melhor, sabe? Então, formato, plataforma, duração. Então, é sempre bom ouvir vocês. Quem quiser, tiver a possibilidade e avaliar ali 2 minutinhos no máximo, a gente agradece bastante. E aqui fica o meu agradecimento e eu passo a palavra aqui na ordem, acho que de apresentação mesmo, que foi a Silvia, o professor Jonas e a Nádia, daí vocês podem se despedir também, tá bom? Agradeço o carinho, a oportunidade, essas trocas sempre são positivas e sempre agregam. Saber que nós todos estamos lutando para a qualidade de educação, e que é isso, né? É lutar dia, ressignificar, começar novamente, que nós estamos numa caminhada e que a gente vai superando cada obstáculo, e é isso, né? E o meu muito obrigada a todos. Obrigado, Silvia. Professor Jonas? Obrigado, Willy, pelo convite. Obrigado pela atenção durante essa preparação que nós tivemos para o encontro de hoje. Obrigado a Silvia e a Nádia também por nos trazerem essas oportunidades, esse crescimento. E eu acho que a educação é isso. A educação é troca de experiência. Eu aprendo com você, você aprende comigo. Nós temos experiências em redes diferentes, mas o processo é o mesmo. É professor, aluno, família,
não tem escapatória e é todo mundo junto nesse mesmo barco. A Covid, ela foi democrática, ela chegou em todo mundo, a pandemia fechou todas as escolas e juntos a gente consegue trabalhar para que a educação mantenha firme, porque eu acredito piamente que a educação é o futuro do país. A educação transforma a vida dos nossos alunos para novas experiências, para novas oportunidades. Os professores são agentes que ajudam nessa transformação, a escola ajuda, e por mais dificuldades que a gente passou e ainda vai passar e está passando, mas a educação, ela é fundamental na vida dos nossos alunos. E todos vocês que estão aqui conosco, a professora Nádia, a professora Silvia, são pessoas que trabalham com isso e lutam a cada dia, e a gente sabe que lá no início da pandemia não foi fácil, era reunião quase todo dia para ver como é que ia fazer, como é que ia trabalhar. A professora Silvia trabalha em 4 escolas, cada município com uma... eu trabalho aqui em 7, cada município de uma forma diferente, cada município legislação diferente, até fazer um negócio, mas conseguimos passar por essa fase. Estamos vivendo ainda com dificuldade, mas a labuta pela educação, pela transformação de vida, eu acredito que é o que nos move levantar cada dia para que os nossos alunos que hoje estão nessa situação do ensino remoto, do ensino híbrido, dali a pouco, eles possam ter os seus sonhos realizados, as suas vitórias alcançadas e olhando para trás. Foi difícil, mas passamos e sigamos em frente. E muito obrigado por vocês todos. Isso aí, obrigado, professor Jonas. E Nádia? Também agradeço, né, o convite, Willy, né, da sua equipe toda. Foi um desafio também para a gente entender o que a gente podia trazer, o que era que a gente ia falar, mas foi bem importante. Agradecer o Jonas também pelas contribuições, a Silvia, foi um grande aprendizado, e que bom que assim que eu percebi que todo mundo enfrentou a mesma situação, mas a gente teve os desafios, mas fomos superando dia a dia, buscamos nos apoiar, buscamos, eu digo também, dar o suporte aos nossos professores para que mantivessem, né, o ensino, aí, a aprendizagem dos alunos. Procuramos, da melhor forma, dar esse apoio para todo mundo, para as famílias também, que era tudo diferente, né? Inicialmente tinham que se readaptar a essa nova aprendizagem, essa nova educação, e eu digo assim que aprendemos muito e a cada dia aprendemos cada vez mais, e estamos sempre em busca de aprendizados novos. E essa plataforma, esse encontro de hoje, assim, né, nos mostrou também que a gente tem, né, o suporte de vocês, que a gente aprendeu, cada dia a gente aprende mais, e que bom que a gente teve essa contribuição, essa troca de experiência aqui, que muito obrigada mesmo por todos vocês, pelas aprendizagens que a gente teve hoje. Obrigada aos professores também, né, que se dispuseram a esse momento, estar aqui conosco, nos ouvir. Agradecemos também a todos os educadores que estão aí, online, nos ouvindo nesse momento. Exatamente. Então, deixo novamente aqui o meu agradecimento aos nossos 3 convidados incríveis aqui, a nossa audiência, também a nossa equipe do Sucesso do Cliente aqui do Educacional, que, enfim, fez uma organização incrível desse evento aqui. Então, muito obrigado, pessoal. E no mais, a maratona continua, amanhã tem mais, a gente vai ter uma live sobre segurança digital em tempos de ensino à distância, com a advogada Patrícia Peck. Então vai ser via YouTube, inclusive, quem tiver interesse é só ir lá no site da maratona e se inscrever. E pessoal, muito obrigado, um ótimo início de semana para todos vocês, e lembre-se, educação é compartilhada e a gente sempre vai aí fazer essas trocas de experiências e ideias, porque isso torna a nossa experiência, o nosso dia a dia como educadores ainda mais especial. Então, muito obrigado e a gente vai conversando aí no próximo dia. Valeu!